Galera, um tema extremamente interessante, tanto para o modelo Enem, o esgotamento profissional em questão no Brasil, como também para outros exames de seleção de alunos do ensino médio, ok? Como que a gente começa? Então vamos direto para esse texto muito gostoso de fazer. Esgotamento profissional. Opção 1. Sandro, posso citar Tempos Modernos, o filme do Chaplin, para mostrar o início do processo de industrialização e de como isso funcionou naquele período como indicativo de exploração contínua desse trabalhador por conta do processo de industrialização? De boa. Tá, mas e se eu pegar aquele quadro da Tarsila do Amaral, aquele quadro interessante, Os Operários, eu posso usar esse quadro para mostrar, e ele tem no final do quadro, tem os trabalhadores e a chaminé das indústrias, para mostrar realmente esse intenso processo de industrialização que se fazia presente no Brasil. Lembra, esse quadro é lá do período modernista. Então são duas pedidas muito interessantes para a gente abrir essa introdução, tá? E não esqueça de mostrar no seu contexto como os dois exemplos, escolhendo um dos dois, os dois mostram e tratam da questão da exploração do trabalhador. E o que eu coloco de tese num texto como esse? Seria muito interessante você abordar como esse sistema no qual nós estamos inseridos, ele forja esse esgotamento, ele vai na direção, ele contribui para esse esgotamento. E no D2, o que seria? Eu poderia jogar omissão estatal junto com a naturalização do mal-estar. Então, são mal-estar de esgotamento, né? De problema físico e emocional do trabalhador. Fica uma introdução bem interessante para você montar, organiza direitinho e aí desce lá para o D1. E no D1, só cuidado com o D1 que eu vou te dar 3, 4, trocentas opções de repertório. Posso começar com a Revolução Industrial para mostrar, já linkando lá com Chaplin? Pode, tá? Para mostrar como o sistema ele forjou esse tipo de situação de exploração do trabalhador. Mas e se eu for para a Revolução técnico-científica informacional e eu mostrar esse processo de industrialização e mostrar como esse processo de automação, informatização, ele acelerou essa cobrança do trabalhador dentro de um sistema que visa sempre o lucro, a grana, o capital. E é óbvio, dentro de uma jornada cada vez mais exaustiva. Putz, Sandro, está falando isso? Me lembrou, eu posso também, de repente, segurar um desses dois repertórios e trabalhar com a sociedade do cansaço, do Byung-Chul Han, e mostrar como o desempenho, a questão de ser marcado por aquilo que se produz, como que esse tipo de situação, tipo de contexto no qual nós estamos inseridos, nesta sociedade neoliberal, eles arrebentam com o trabalhador. Fechou? Então o seu D1 está bem interessante de repertório. De novo, observação, não trabalhe com todos esses repertórios. Escolha aquilo que for mais palatável, que for mais bacana para você. De boa? E o que isso gera? Joga lá no D2, quais são as consequências, o impacto desse esgotamento do trabalhador? Óbvio, aí você pode tocar na inação do Estado. Ou seja, o fato do Estado ser omisso no sentido de garantir os cuidados com o trabalhador, o não esgotamento, o atendimento a esse cidadão que vai para o mercado e que executa suas funções, tá? Isso ficou muito claro se a gente for pensar, ficou muito claro no período da pandemia. O período da pandemia, ele acelerou o processo de digitalização e nós fomos levados a uma jornada maior ainda, porque continuávamos trabalhando no ambiente doméstico e aí usando essas ferramentas tecnológicas. E pós-pandemia, isso tudo foi também inserido no nosso contexto. Ou seja, uma jornada cada vez mais intensa de trabalho, não é? E aí você fala, o que acontece? Nesse período, a saúde física e mental fica como? Não fica. E por isso que rola essa questão da naturalização do mal-estar. Você está bem? Não, ninguém está bem. Como se fosse comum não estar bem. E não estar bem não é comum, então não é saudável. Então aí já a primeira questão que precisa ser combatida, essa naturalização de que está todo mundo muito mal e está tudo bem porque faz parte dessa sociedade. Não, não está tudo bem e é algo que deveria ser combatido, porque consequência pior disso é a síndrome de burnout, você pode trabalhar isso, que é o esgotamento, olha o tema aí, é o esgotamento físico e emocional, é o ápice do estresse crônico do trabalhador, quando ele chega no ápice do cansaço mesmo, tá? No esgotamento total. E se você fosse pensar, aí segura no repertório também, só para dar mais uma diquinha. Se você fosse pensar mesmo,
esse estresse crônico do trabalhador, o mal-estar físico e emocional, ele vai contrariamente a tudo aquilo que é proposto pela Organização Mundial da Saúde, né? Ela fala que bem-estar, saúde, né, é o bem-estar físico, mental e social. Ou seja, no D2 você vai mostrar todo esse esgotamento do trabalhador inserido num contexto como esse, tá? Beleza? E aí, como que a gente fecha um texto desse? Pensando numa API. Pensando numa API, posso trabalhar com o Ministério do Trabalho? E se eu for para o Ministério da Saúde? E se eu trabalhasse com campanhas informativas sobre a questão relativa aos direitos do trabalhador e essa importância de políticas públicas por parte do governo para garantir esse bem-estar físico, mental e social do trabalhador, garantir esses direitos de que ele continue produzindo, mas que ele tenha a saúde e ele não chegue ao limite, ao esgotamento, a um burnout da vida por conta de estar num sistema que cada vez mais objetiva o lucro e um intenso trabalho com jornadas cada vez mais excruciantes. Fechou? Então temos um tema maravilhoso para você trabalhar aí. É isso.